começar nossa programação de conteúdo do segundo dia do Frotas Conectadas. Pessoal, quem quiser pode ir chegando aqui. Estamos aqui com o dia um pouquinho mais vazio para o começo. É bom que dá para visitar com mais calma os estandes, mas também a gente preparou um conteúdo bem interessante nesse dia de hoje. Em particular, esse primeiro painel aqui de infraestrutura elétrica, estou bem curioso, já vou passar a palavra para o Wagner conduzir. Vamos ter ainda de manhã o pessoal da Liga Venture tem um painel bem legal de inovação aberta. Vamos ter painel de videotelemetria com o pessoal da Autotrack, com usuários reais. Fechar amanhã com uma discussão aí de modelos asset lights, pessoal da LM, Maxi Frotas. Vamos ter novamente os pitches das startups na hora do almoço, com mais 4, 5 startups para vocês verem. No período da tarde, painel 13 de torres de controle. Como eu falei ontem, um painel que um tema que a gente nunca discutiu aqui a fundo no Frotas Conectadas, então vai ser um tema bem interessante. Tá vendo as apresentações, vão ter 3 painelistas, muito interessantes as apresentações, e depois já, mais para de tarde, vamos falar um pouco de mobilidade urbana, um pouco de fintechs para logística, e vamos, acho que ter um dia bem interessante. Então, em nome aqui da organização, agradeço novamente todos os nossos patrocinadores, apoiadores aqui, as instituições. E, sem mais delongas, então, vou chamar meu amigo curador aqui, Wagner Fonseca, que vai tocar o primeiro painel com vocês. Bom dia a todos. Wagner. Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí ao Frotas Conectadas, mais uma vez. Hoje já teremos um dia intenso, o Ricardo acabou de explicar aqui. Temos um aplicativo slide, só reforçando para que vocês podem fazer suas perguntas durante as apresentações. E isso vem direto para mim, eu vou priorizando, o que ainda não foi falado. Então vamos falar sobre o assunto revolucionando a infraestrutura para abastecimento de frotistas no futuro. E vou chamar então o Zeno Luiz Jensen Nadal, o Felipe Martins e o Wilson Moraes, que vão se apresentar aqui. E logo após das apresentações, nós vamos começar uma rodada de perguntas. Pode sentar. Vou começar com o Felipe. Você pode fazer. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Martins. Eu trabalho há pouco mais de 10 anos com mobilidade elétrica, E atualmente eu estou na WEG. Para quem não conhece, a WEG, ela tem um pouquinho mais de 62 anos de presença no Brasil, quase 40 mil funcionários, já é uma multinacional, a gente está presente em diversos países. E a gente fabrica carregadores no Brasil. Tanto carregadores AC, de corrente alternada, quanto carregadores DC, de corrente contínua. A gente tem parceria com diversas empresas do ramo automotivo. E, além disso, a gente também tem os carregadores DC para fornecimento de frota de ônibus elétrico. Então, recentemente, a gente fechou alguns contratos muito interessantes. Em Porto Alegre, antes de tudo que aconteceu, a gente forneceu para 3 garagens em Porto Alegre, para 12 ônibus, 4 da Eletra e 8 da Marco Polo, e esses ônibus rodam lá em Porto Alegre. Então, são 3 garagens, onde a gente tem 8 carregadores nessas garagens. Aqui em São Paulo, a gente tem a Aviação Metrópole, onde a gente está fornecendo 20 carregadores de corrente contínua de 180 kW para abastecer mais de 40 ônibus elétricos. A gente tem um projeto também super interessante que a gente faz com a Volvo, onde a Volvo quer instalar 101 pontos de carregadores DC espalhados pelo Brasil inteiro. E a WEG está instalando cada um desses carregadores DC. Então, fazendo instalação e colocando, ajudando a Volvo
a colocar esses carregadores espalhados pelo Brasil para a gente fazer hubs aí, né? Então, tudo isso, investimento no Brasil, P&D no Brasil, engenheiros no Brasil, e a gente quer falar um pouquinho mais sobre infraestrutura e quais são os desafios que a gente tem nesse mercado para que a gente consiga desenvolver isso no Brasil. Obrigado. Obrigado, Felipe. Então, Wilson, por favor, sua apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Wilson Moraes. Eu sou o gerente de mobilidade da ABB do Brasil. Obrigado pelo convite, por estar aqui, por estar com os meus colegas aqui no palco. A ABB, para quem não conhece, é uma empresa sueca, está no Brasil já há mais de 105 anos. A gente veio para cá, a primeira obra foi a eletrificação do bondinho do Pão de Açúcar, e a mais famosa são as turbinas de Itaipu, né? E nesses 105 anos que a gente está aqui no Brasil, no mundo nós temos mais de 105 mil funcionários, estamos presentes em mais de 90 países e estamos presentes nas mais diversas áreas, desde a distribuição, geração, na parte de proteção, e não poderia faltar mobility, que é o que a gente está aqui hoje para falar. Como gerente da divisão de mobility, a gente tem trabalhado em grandes projetos. Então, desde a implementação do primeiro carregador de corrente contínua com a CPFL lá no longínquo 2015 em rodovia, e até hoje, assim, trabalhando com os principais players do mercado. Eu fico muito feliz em ver que o tema já não é mais novidade. Por mais que a gente fale de frotas do futuro, né, como o Felipe comentou que está há mais de 10 anos na área, eu também estou há mais de 10 anos na área, o Zeno também já está há muito tempo na área, a gente vê que, para nós, assim, já é um tema que a gente está vendo acontecer. E ver isso aqui numa feira dedicada aqui para a frota é muito gratificante, porque a gente vê que o trabalho não tem sido em vão. E que as oportunidades estão acontecendo, e eu acho que a missão hoje aqui da gente é passar para vocês aí um pouco mais de informação sobre esses projetos que estão acontecendo, como estão acontecendo, e o feedback de quem está no front, né? Vantagens e desvantagens, quais as tecnologias, o que está sendo aplicado lá fora, o que o Brasil está sendo pioneiro. Acho que essa troca de ideias, e aí eu encorajo vocês também a fazer bastante pergunta, é muito válido para ambos os lados. Obrigado. Então, Zeno vai se apresentar também e depois ele vai fazer uma pequena apresentação em seguida. Vamos lá, Zeno. Bom dia a todos. Me chamo Zeno Nadal, né? Eu sou engenheiro eletricista. Até na apresentação ali tem um breve resumo aí das qualificações aí. Mas nessa questão da mobilidade eu tive um primeiro contato aí em 2014, né? Eu trabalhei 11 anos na Companhia Paranaense de Energia e tive o primeiro contato lá com veículos elétricos ali num projeto da Prefeitura de Curitiba, junto com a Renault. E o desafio maior na época já era essa questão da infraestrutura. Por quê? Porque a novidade chegou, o pessoal montou um projeto rapidamente e trouxe carregadores, trouxeram os veículos, claro, e a gente não tinha nenhuma experiência de como conectar isso na rede. Então, daí comecei a trabalhar junto com o pessoal para fazer isso. Eu até brinco contando um pouco da história, que a inauguração era um determinado dia, 3 dias antes o pessoal chegou lá para a gente instalar carregador, né? Então, na véspera tinha eletricista ligando o carregador em cima do poste lá. Mas, enfim, aí depois a própria Volvo trouxe em 2016, né? Ela já tinha o ônibus híbrido rodando em Curitiba, mas era um ônibus que não tinha conexão de recarga com a rede elétrica. Aí depois eles trouxeram um ônibus já com um carregador com uma potência elevada para a época, 2016 um carregador de 200 kW, né? O Felipe e o Wilson sabem muito bem aqui o desafio que era já naquela época e hoje está se tornando cada vez mais frequente. E talvez aí o grande marco, para mim pelo menos, foi a execução da eletrovia, né? Então, uma rodovia inteira coberta por pontos de recarga de Paranaguá a Foz do Iguaçu, né? Então, 730 quilômetros, né? Começamos ali com 8 carregadores, inclusive da ABB ali, uma logística muito boa, né, Wilson? Trazer carregador de avião, daí depois torcer para o navio chegar na data certa para coincidir com o cronograma, né? E aí fui evoluindo nisso, trabalhamos juntos, né, Felipe? Depois que eu saí da Copel e agora estou me dedicando a essa questão da mobilidade elétrica. E nessa questão das frotas em si, é algo muito interessante porque a revolução está aí, não é coisa de futuro, né? Cada dia recebemos aí contatos, eu
especificamente na parte de treinamento, né, os amigos aqui para fornecer essa infraestrutura, que eu vou mostrar um pouquinho um caso aqui para servir de provocação, mesmo porque São Paulo e várias outras cidades já estão recebendo as frotas de ônibus elétrico, né? Então vamos lá, pessoal. Você pode ficar à vontade, se você quiser fazer no púlpito também dá. Aham. Não, mas Sentado. aqui eu acho que está tranquilo, né? É professor. Então, É. Então, bom, deixa eu ir me movimentar aqui, que até eu me sinto um pouco melhor aqui. Mas qual que é a motivação principal aqui que você tem nessa questão da mobilidade elétrica, né? Então, São Paulo é um exemplo típico ali, essa questão da poluição ambiental, então o nível das emissões aí é bastante elevado, né? Então, uma das motivações é uma questão de saúde pública, né? Então, você reduzir as emissões, tirando principalmente a parte de transporte público e outras frotas, coleta de lixo, mesmo hoje a gente tem um grande serviço aí, que são serviços de entregas, e muitas vezes utilizam também veículos como vans, movidos a diesel aí. Então, basicamente, essa é a motivação inicial, além de outros fatores relacionados ao modelo de negócio, então economia, a questão aí de custos de operação do sistema, né? Então, a provocação que eu faço um pouco aí, essas notícias, claro, são de alguns meses atrás aí. Então, a notícia principal aí foi da chegada de mais de 2.000 ônibus em São Paulo, e ali no exemplo também fala aqui, né, de Curitiba, que também já anunciou ali a compra de 70 ônibus elétricos, entre outras capitais, Porto Alegre mesmo, como o Felipe citou. Então, esse é um dos exemplos aí que eu trago para vocês. Eu tive a oportunidade de visitar 2 garagens lá na Colômbia, né? Então, são 2 operadores. Então, a primeira se chama aí Green Mobile, em Bogotá. E foi interessante porque, ao chegar nessa garagem aí, eu fiquei quase 2 horas sem conseguir tirar uma única foto com o celular. Por quê? Porque eu fiquei tão impressionado pela qualidade que eu encontrei em termos de equipamento, em termos de projeto como um todo, porque essa garagem ela fica ao lado do aeroporto de Bogotá e ela foi feita do zero. Então, no local lá, eles mostram alguns vídeos para a gente, que não estão divulgados, não estão na internet em si, mas mostrando toda a parte do cuidado do piso, justamente por conta do peso dos ônibus, né? A disposição dos equipamentos, se vocês repararem ali, são poucos os postes no local, que na verdade é só para iluminação. Toda essa infraestrutura é subterrânea, né? Então, é composta ali, são 406 veículos elétricos, tá? Não tem nenhum tipo de frota reserva, ou, por exemplo, frota a diesel, para compensar algum problema que eles tenham eventualmente na recarga desses ônibus aí, né? Os dispensadores, eu vou mostrar mais para frente, na verdade são os pontos de conexão para os ônibus. Então, cada ponto desse tem uma potência de 150 kW, é muita potência disponibilizada. Basta dizer que muitos dos carregadores de veículos elétricos aqui em São Paulo que você vai encontrar, não são muitos, mas alguns chegam à potência dessa mesma ordem, 150 kW. E você conta nos dedos quantos tem aqui em São Paulo, e aqui no único lugar você tem 381. Né? E aí, característica do equipamento, você tem ali 127 concentradores, que na verdade são os equipamentos que fazem o controle da recarga desses ônibus, né? 6 subestações aí com 5 MVA de potência, 2 alimentadores com esse nível de tensão, 34,5 kV, e uma demanda de 20 MVA. Gente, isso aqui é uma cidade. Tá? Então, é algo muito interessante de se mostrar, né? Felipe, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, eu olhei e digo, puxa vida, WEG Colômbia, né? Um capricho na instalação. Então, vocês podem ver que tem uma base de concreto ali, que ela foi feita junto com toda a estrutura da garagem, e quando a subestação chega, ela vem já transportada praticamente toda ela montada e colocada nessa base e interligada com os respectivos cabos ali. Então, já tem uma certa previsão
do aumento dessa frota. Então, se você for reparar bem, você tem uma certa folga nos equipamentos que foram instalados aí. Então, aqui alguns quadros de controle para mostrar como que é feita essa interligação. Aqui, esses são os controladores que eu comentei com vocês ali. E daí tem a telinha individual ali que mostra quando o ônibus está carregando ali. Então, o ônibus ele é limitado a 120 kW por uma questão operacional. Ele aceita uma recarga de até 160 kW, mas operacionalmente ali, de acordo com a necessidade da frota, a entrada do ônibus na garagem para recarga, o horário que ele vai sair no outro dia de manhã, eles fizeram essa parametrização para otimizar esse carregamento, uma vez que é feito um acerto com a companhia de energia local e a energia na madrugada é muito mais barata. Então, tem toda uma questão operacional do horário de fornecimento dessa energia, né? Esses detalhes eu estou frisando para vocês, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem essa diferenciação. Existem algumas regras em termos de tarifa, nos horários de ponta, né? Geralmente das 18 às 21 horas, mas você não tem outras tarifas dinâmicas. Isso localmente foi acertado entre as partes para você ter uma energia mais barata e manter a qualidade no fornecimento para você não derrubar outros serviços ali, outras partes da cidade, porque é uma carga muito grande, né? Então ali é um exemplo, né, do ônibus e atrás que são os pontos de conexão e esse que é o chamado ali dispensador, né, que daí é um ponto de conexão. Então esse que é o padrão, esse é outro detalhe para a gente discutir aqui também, que é o padrão que está sendo adotado na maioria dos casos aqui no Brasil, que é o padrão CCS2. Então cada ônibus tem 2 entradas ali que você pode fazer essa conexão. Cada bateria tem 360 kWh de potência e de energia, né, de capacidade, e tem a autonomia prevista aí de até 250 km. Aí tem a característica da frota local lá. Por exemplo, lá os ônibus não têm ar-condicionado. Diferente, por exemplo, do caso do Brasil, que os ônibus aqui vão ter isso, e claro, isso vai impactar diretamente no consumo, né? E aqui o segundo caso, a segunda garagem, que é outra empresa, VG Mobility. Aqui são 190 veículos, né? Tem 80 pontos de conexão, 20 concentradores e 6 subestações de 3,2 MVA. Nesse caso, só existe uma entrada de energia. Na garagem anterior, a gente chama de redundância de fonte, né? Então, energeticamente mais segura do que essa aqui. O que eu gostaria de frisar para vocês aqui? Se vocês forem ver, comparado com aquele primeiro conector, aqui eles usaram o padrão adotado na China, que é o padrão GBT. Então, ele tem algumas características muito semelhantes, então, até 160 kW de potência, o ônibus também é limitado em 120, a bateria do ônibus é do mesmo tamanho, mas aqui o que acontece? Essa foi uma crítica que eu fiz, reparando nessa garagem especificamente. Se você tem uma entrada de energia somente, se essa energia falhar, por algum caso tiver um desligamento, você não pode carregar o ônibus na garagem do vizinho, porque são padrões diferentes. Então é importante frisar aqui no Brasil que esses projetos têm que obrigatoriamente determinar esse tipo de padrão e facilitar, no caso, a operação das frotas aí. Então aqui é mais uns detalhes, né, diferente daquela outra garagem. Essa aqui os ônibus não tem vaga individual, são 3 vagas, né, os ônibus em linha. O primeiro ônibus ali é o primeiro a carregar e o primeiro a seguir na rua. Isso foi mais por uma questão de espaço. Essa aqui é uma garagem que também foi construída do zero, num espaço bem mais compacto, né? Então, basicamente, eu trouxe esse caso aqui justamente para a gente discutir, né, dentro dos projetos o que a gente viu, e a minha maior preocupação é da garagem para fora, é justamente as regras que a gente hoje é obrigado a seguir por conta aí da Agência Nacional de Energia Elétrica e os padrões da distribuidora, principalmente os prazos para a construção desses equipamentos, né? Então, aqui é só um complemento que eu falo em relação às frotas, né, que tem que ter alguns tipos de incentivos. Isso envolve imposto de importação, ICMS, IPVA,
IPI, ISS, né, voltado, tem que ter uma questão conjunta de vários atores aí para que isso funcione bem, né? Já temos aí alguns programas do governo, por exemplo, o programa Mover aí, então já está amplamente divulgado, várias capitais aí já estão encomendando os seus ônibus aí, né? A parte de comercialização de energia, que é extremamente importante aqui pelas características do sistema elétrico nosso aqui, legislações do modo geral e principalmente modalidades tarifárias diferenciadas nessa questão dos valores da energia para esses sistemas aí. Eu agradeço a vocês aqui e vamos partir para a nossa conversa aqui então, pessoal. Obrigado. Obrigado, Zeno. Nós vamos fazer uma conversa aqui, né? Livre, eles se conhecem e entendem do assunto, então a complementação da pergunta, eu não vou fazer uma pergunta aberta, qualquer um pode responder e a gente vai complementando entre vocês mesmos, tá ok? Então, minha primeira pergunta é: como está o avanço de eletrificação das frotas atualmente no Brasil? Olha, o avanço da eletrificação das frotas no Brasil, ela está, eu acho que em ritmo acelerado, né? Pé embaixo, como a gente diz, né? Especialmente quando a gente fala dos puros elétricos, né? Então, quando a gente fala do BEV, né, que é o carro puramente elétrico, ele está com um crescimento que a gente brinca de 3 dígitos, né? Então, o crescimento ele é acelerado, e especialmente quando a gente fala de frotas, né? Então, last mile, muitas das empresas que buscam ESG, que é a pegada de carbono, elas entenderam que você vai ter uma boa pegada de carbono na última milha de entrega. Você, especialmente quando é raios de até 200 quilômetros, você consegue fazer a sua entrega e carregar o veículo à noite, no período noturno. O custo de manutenção ele é muito baixo. Em comparação com o diesel ou com a gasolina, ele é de 4 a 8 vezes mais barato. Se você comprar a energia do Mercado Livre, ele é muito mais barato ainda. Então, assim, no last mile, a brincadeira é muito grande. Quando a gente vai para a frota de ônibus, também é grande. E quando a gente vai para, sei lá, para uma pessoa que é representante comercial, para o cara que faz a instalação da Vivo, o cara que é técnico, que roda mais de 50 km por dia, esse cara, a economia que ele vai ter com combustível, de repente o cara que é Uber, a economia que ele vai ter com combustível, se ele comprar um carrinho de até 100 mil reais, em 36 meses ele tem um retorno sobre o investimento. Então, respondendo a sua pergunta, por conta da distância entre os valores do combustível e o que você gasta com a energia, quando você sente e faz os custos e os cálculos, não tem como não continuar com o carro a combustão, né? A não ser se você gostar do barulho do motor, aí tudo bem, tá ok, mas do ponto de vista prático e objetivo, não faz sentido continuar com o carro a combustão. Isso. Complementando aqui o Felipe, né? Empresário faz conta, né? Empresário no Brasil é um super-herói, a gente sabe, né? Tem que bater palma. Sobreviver num país como o nosso, cheio de imposto e regras que mudam a todo momento, não é fácil. E então, assim, a eletrificação da frota, e a gente vê que tem alguns mercados, como colocou do Last Mile, tem outras frentes também, né? Então, quando a gente fala muito de indústria, né, tem empilhadeiras elétricas que a gente vê que está crescendo muito, né? E na indústria, o problema de energia não é um problema, porque a indústria ela já tem uma demanda de energia alta, dependendo do ramo. Indústria de papel e celulose, indústria eletrointensiva, ela já tem essa demanda de energia. Então, eletrificar parte da frota para atingir metas de ESG, para ela é só uma questão de tempo, né? Quando a gente vê a eletrificação de portos também, então aquelas máquinas grandes, movimentadoras de container, todo sendo eletrificado, também é uma coisa que já está acontecendo no Brasil. Então, a gente fala também de caminhões, como o Felipe colocou, do last mile, né? Tem um foco muito grande quando a gente fala ali dos 100, 200 quilômetros por causa da quantidade de energia que é necessária para fazer a recarga e o quanto que esse caminhão vai rodar ali durante o dia. Só que o custo de fazer a recarga dele durante a noite é menor. Então, o custo do caminhão é maior para fazer o investimento, só que o fato de ele ter uma manutenção mais econômica e o fato da recarga dele ser mais econômica e você conseguir fazer com uma infraestrutura menor, com recarga muitas vezes AC,
né? Você coloca ali um carregador DC, para quem não conhece, o carregador DC é o que carrega rápido e o AC é o que carrega em algumas horas, só que os custos também são relacionados. Quanto mais rápido a recarga, maior vai ser o custo do carregador e da infraestrutura, consequentemente. Então, assim, a gente tem que fazer conta o tempo todo, cada projeto é um projeto. E qual que é a parte da frota ali que a gente vê no Last Mile? Você vê crescendo cada vez mais. Então, vem empresas como Mercado Livre, entre outras, que eles apostaram nesse mercado e eles não voltam para trás. Eles estão crescendo. Então, lógico que tem notícias de uma empresa ou outra que ainda está verificando se o modelo de negócio é aplicável, mas indústrias de entrega como indústria cervejeira, indústria de refrigerante que está ali no mercado, eles fazem sempre essa rota de entrega, sai do centro de distribuição e vai fazer a entrega no comércio. Esses caras eles estão vendo que sim, é aplicável. Quando vai para um range maior de distância, a gente já começa a pensar nesses caminhões maiores que estão aqui, aí você começa já a fazer conta se vale a pena, porque se a bateria é muito grande, você vai ter que levar mais carga de bateria, carga que eu digo peso, e menos carga que é o seu transporte. Então também faz conta, mas não deixa de ser aplicável. Então a gente vê muita aplicação nova em indústria sucroalcooleira, onde você tem o caminhão pesado fazendo um percurso pré-determinado. Normalmente esse percurso ele faz o dia inteiro, só que ele faz o dia inteiro, são percursos pequenos, e aí à noite ele vai ficar parado, e aí é à noite que você vai fazer a recarga desse caminhão maior também. Tá? Então a gente vê que assim, no Brasil, oportunidades aparecem o tempo todo, e o brasileiro ele é muito entusiasta, e o brasileiro gosta de ganhar dinheiro, então se tem dinheiro envolvido e tem economia envolvida, por que não? Só complementando aqui, esse é um alerta, principalmente, eu vim do mercado aí de uma empresa concessionária de energia, né? Eu fiz uma apresentação semelhante para eles, justamente fazendo essa provocação, porque normalmente as redes de distribuição, elas não têm hoje aquela agilidade, né? Então, vocês são de empresas que fabricam equipamentos, né? Então, quando você vai comprar um transformador de distribuição, né, eu diria que é um item de prateleira. Por quê? Porque um determinado nível de potência ali, você tem ele à pronta entrega. Quando você vai montar uma infraestrutura para atender, por exemplo, a recarga de ônibus, esse transformador e os outros equipamentos ali, eles vão demorar para serem entregues, serem feitos e entregues. Além do que, a determinação, por exemplo, de um local, uma nova subestação, né? Então, determinados processos de compra de terreno para a construção de subestações, por exemplo. Esse prazo, acredite se quiser, em muitas concessionárias é algo em torno de 5 anos para fazer a aquisição desse terreno. Então, as empresas estão aqui, estão fabricando e os veículos então, estão aí. Então, a minha recomendação é para as empresas de energia correrem atrás disso para dar tempo. Porque o que a gente não pode ter é ônibus na garagem e não ter. A energia tem também, mas não tem a infra para carregar esses ônibus aí. Eu vou emendar aqui. Nós estamos preparados para esse crescimento vertiginoso da eletrificação veicular no Brasil? Então, Você sabe que está chovendo bastante, né, no sul. E de noite, a gente tem um consumo muito baixo de energia no Brasil, né? A gente consome pouca energia. Então, muitas das turbinas de Itaipu, elas são desligadas, né? E a gente não usa essa energia. Como o próprio Zeno pontuou, lá no caso de Bogotá, houve um incentivo para que a energia ficasse mais barata, para que você pudesse consumir essa energia de noite, para que você conseguisse pegar para que você não desligasse outros sistemas, né? Então, o veículo elétrico, o ônibus elétrico, se houver incentivo, né? E aí, de novo, isso passa para uma regulamentação. Depende do setor público, né? Entender que isso faz sentido, fazer uma regulamentação. Mas se o veículo for abastecido à noite, e no caso dos ônibus, eles normalmente vão ser abastecidos à noite, das frotas de last mile também vão ser abastecidos à noite, você consegue trazer até mais estabilidade para o sistema. Então, porque a água lá vai estar descendo de qualquer jeito. A diferença é você ligar a turbina ou não ligar a turbina, né? Então, a questão é, aproveito a energia ou não aproveito a energia, né? Então, a energia ela existe. E então, pegando o seu gancho, o Zeno, de fato, o que a gente precisa? De uma política clara de incentivo de
mais redes de infraestrutura, quando a gente fala geral. E aí, quando a gente vai para o mundo das empresas de frota, de ônibus e de logística, de um planejamento. Se hoje você precisa, sei lá, de 10 ou 20 ônibus, de 20 caminhões elétricos, você vai ter que comprar esse ônibus, vai ter que comprar esse caminhão. Esse caminhão ou esse ônibus vai demorar um tempo para ser fabricado, 6 meses, 1 ano. Esse tempo, ele em muitos casos, é tempo suficiente para você ir em uma empresa, a gente desenvolver um projeto, e nesse projeto, ele normalmente vai ser tempo suficiente para que você consiga adequar todo o seu sistema para atender isso. Agora, o que a gente vê na prática, infelizmente, olha, tudo bem, Felipe, como é que você está? Eu estou recebendo 20 caminhões aqui na próxima semana. Você tem como instalar 10 carregadores aqui para a próxima semana de 180 kW? Eu consigo até botar o carregador aí, mas como é que a gente vai ter energia, né? A gente precisa trocar a entrada, tem que colocar um transformador novo, tem que fazer uma série de alterações. Você não consegue ligar para a concessionária e falar assim, olha, eu estou precisando aqui de mais 1 mega, 2 mega aqui. Né? Não é assim, né? Então, infelizmente, algumas pessoas não entenderam isso, mas, de fato, se a gente tiver um pouquinho de planejamento, a gente consegue fazer essa transição de maneira mais suave. E complementando, né, o que o Felipe comentou, assim, o que a gente tem também é que essas novas tecnologias, elas são todas conectadas. Então, a gente não fala de um carregador se ele não estiver conectado à internet. O próprio modal, o ônibus, o caminhão, ele também está passando todos os dados dele por telemetria. Então, você também tem uma central de operação. Você tem toda uma operação, mais ou menos o que tem no metrô, que tem o CSSO deles lá, que faz toda a operação, né, com uma garagem de ônibus, como a que o Zeno mostrou, como as que estão acontecendo aqui em São Paulo. Né, o que a gente vê é que você tem a figura do operador do sistema ali de ônibus, ou da frota em si. Então, você quer otimizar. Né, o caminhão está chegando, você quer saber qual que é a sequência que vai fazer a recarga, porque também, talvez, você tenha que carregar durante o dia, e você não quer pagar mais por isso. Talvez você possa colocar ele para carregar à noite. E tudo isso é dado. E a gente vive numa época onde quem tem informação tem tudo, é poder, sempre foi assim. Então, você tem que ter todos esses dados e ter o poder de decisão, porque isso vai impactar diretamente no seu negócio. Então, o sucesso do seu negócio também está na digitalização. Então, quando a gente fala de um carregador, não é só mais uma tomada. É um equipamento ultra moderno que está ali, que faz a conversão de corrente alternada para corrente contínua, que inversor solar também faz, que drive também faz, mas ali tem um protocolo específico para poder conversar com o veículo elétrico, seja caminhão, ônibus ou veículo leve, é o mesmo protocolo. Ele está mirando ali a segurança do operador. Ele também está verificando as condições da bateria, se ela está quente, se ela está fria. Lembrando que o carregador ele é passivo ali, ele recebe o comando do carro, do veículo elétrico. Se o veículo elétrico chega para fazer a recarga e ele está quente, não adianta, ele vai esperar esfriar. Será que esse carregador pode ajudar ele a ventilar as baterias? Então, tem toda essa tecnologia que muitas vezes para o leigo não aparece. Né? E para a gente é o dia a dia, onde a gente vê que tem ponto de ganhar. Né? Então, quando a gente fala hoje de carregador, se não está conectado na internet, já não vale nada. Então, assim, a gente sabe que tem uma polêmica agora aqui em São Paulo, né, do Corpo de Bombeiros, sobre proibição ou não de carregadores em condomínios, é o que a gente já conversava há muito tempo. Que você não adianta você colocar um carregador que ele não está conectado à internet, que ele não vai ter um controle de limitação de potência. Quer dizer, se chegar todo mundo para carregar, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar a instalação? No ônibus é a mesma coisa, vai chegar todo mundo para carregar. Como que você vai fazer? A diferença é que nenhum negócio como o do ônibus, você calcula isso antes. Você já tem o tempo certinho que ele vai fazer a recarga, você vai verificar a quantidade de carregadores, se vai ser uma recarga sequencial, e aí você vai poder reduzir a potência instantânea necessária da rede. Então, assim, toda essa parte de engenharia, você precisa das empresas certas para fazer o projeto. Então, todo esse mega projeto envolve diversos atores. Como a gente comentou aqui, a gente já falou de concessionária, do fabricante, da empresa que vai fazer a instalação, que pode ser o fabricante ou pode ser uma empresa terceira. A gente falou também do operador, que pode ser uma empresa que é totalmente independente do ecossistema, mas ele está focado somente em fazer a operação do sistema e passar os dados para que o empresário ali tenha o poder de decisão. Então, a gente está falando de um novo negócio, mas de um novo negócio que gera muitos frutos para a frota aqui no Brasil. E no mundo também, porque já está acontecendo em todo lugar. Ok, vamos aqui a uma pergunta vinda aqui pelo slide da Aline Feltrin, da editora Transporte Moderno. Os hubs da WEG, em parceria com a Volvo,
contempla também carregamento de caminhões elétricos? O FM elétrico já está no Brasil, está sendo oferecido via locação. Essa locação é uma coisa interessante, porque o caminhão vai para algum lugar, está distribuído para algum lugar, né? Fica uma coisa mais difícil. Legal, legal. Sobre esse caso específico da Volvo, foi uma parceria que a gente fez com a Volvo Cars, né? Mas esse hub da Volvo Cars, é bem interessante a pergunta, porque a Volvo ela fez esse hub e qualquer um pode usar. Pode ser caminhão, pode ser ônibus, pode ser carro, pode ser de qualquer marca, né? Ela não... o grande objetivo da Volvo é, de fato, encurtar as distâncias. Então, qual que é o objetivo da Volvo quando terminar esse projeto? Que você consiga cruzar o Brasil todo, de um ponto ao outro, tendo pontos de recarga. Esse é o objetivo da Volvo, né? E a WEG está auxiliando a Volvo nesse processo. Então, sim, pode ser um Volvo Trucks, o FM é um baita caminhão elétrico, mas especificamente, respondendo a pergunta, nesse caso é sobre o Volvo Cars. Tem mais alguma complementação? Não, eu só gostaria de complementar que eu sou usuário, né, dessa rede da Volvo aqui, então você sai aqui de São Paulo, vai para Curitiba, tem um ponto que, por sinal, pelo fato de ainda estar gratuito a recarga é gratuita, a fila é praticamente inevitável de você chegar lá e ter 2 carros carregando ao mesmo tempo, né? Mas nesse ponto especificamente, você vai ver, o carregador, ele é até 150 kW, mas ele não entrega 150 por quê? Porque a rede elétrica lá naquele local ela é limitada, né? Então, é um ponto que ele pode sim atender a recarga do caminhão, né? Mas ele está, absoluta certeza, na dependência de obras da distribuidora da energia para conseguir atingir essa potência. Então, tem vários carregadores espalhados pelo Brasil, tem um aplicativo, né, da Volvo Cars, você vê os eletropostos ali, a grande maioria deles, a potência do carregador chega a níveis de 150 kW, mas as redes elétricas das distribuidoras locais está limitada. Então, esse que é o alerta que eu faço, que tem que ser agilizado esse processo de melhoria das redes aí para atender, porque pelo próprio colega que colocou ali, né, o caminhão já está disponível para locação. E aí, como é que fica? Ok, tem uma pergunta aqui anônima. Vocês acreditam na eletrificação em massa do middle mile em um país de dimensões continentais como o Brasil? Eletrificação na meia milha. Meia milha. Assim, como eu comentei, cada projeto é um projeto. Então, assim, tem regiões que vão investir mais. Então, se faz sentido, uma região como Goiás, que tem ali toda a parte de escoamento de grãos, Paraná. Então, assim, tem que ter investimento. Assim, quando a gente começou também com o carro a combustão, não tinha posto de combustível em todo quanto é lugar. A história se repete, a gente precisa investir em infraestrutura, tá? Então, o que a gente acredita é que tem, sim, negócios assim, que vale a pena, e aí também vai depender de qual que é o ramo da empresa. Tem empresas que já têm uma natureza que o processo dela já é poluente. Ela não tem mais o que investir no processo para poder descarbonizar. E ela vai atingir as metas de ESG dela, dos meios dela conseguir reduzir a emissão de CO2 seria com a eletrificação de frota. Então, para ela é uma questão estratégica eletrificar a frota. E aí o investimento faz parte do processo. Tá, Tá ok. Vamos lá. Baterias. É uma pergunta recorrente sempre, né? Pensando em sustentabilidade, onde as baterias são descartadas e qual o impacto ambiental que isso pode causar? Essa é sempre a pergunta que eu escuto, vamos lá. Essa questão das baterias aí, eu recentemente, né, não faz poucos meses aí, eu participei de 2 gravações com 2 instituições, uma delas, né, o laboratório do Larex, da USP, onde justamente empresas nacionais aqui estão investindo, né, no projeto. Essa empresa, acho que eu posso falar o nome da empresa aqui, né? Que eu vi uma palestra ontem aqui. Não, posso falar? Pode falar. Não, é a Tupi, é uma das empresas, né? Tem outras aqui no Brasil, Energy Source,
O que muda nesse caso é o tipo de bateria que até então algumas começaram a trabalhar, né? Então tem empresa, por exemplo, que hoje faz reciclagem direta de baterias de notebooks, de celulares, né? E essas empresas, por exemplo, a Tupi, ela está estudando aprimoramentos nos seus métodos de reciclagem de baterias, né? Então eles hoje já têm tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, né? Para fazer toda essa parte já da reciclagem, né? Mas o que existe um detalhe muito importante. Eu, particularmente, eu não gosto da palavra descarte. Ou então, esse descarte ele vai ocorrer daqui a 10 anos, 15 anos, quando a bateria realmente não tiver condições de atender o que a gente chama de uso de segunda vida, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem um conjunto grande de baterias que, eventualmente, um módulo, que cada módulo tem uma quantidade de células, né? Esses módulos compõem a bateria. Então, por exemplo, veículos BMW. Veículos BMW, muitos, né, eles foram lançados lá em 2014, 2015, eles apresentaram problemas em alguns módulos e esses veículos foram reparados em garantia. Essas baterias, hoje, elas estão com algumas empresas sendo rearranjadas, né? Então, são selecionadas aquelas que ainda têm condições de atender a outros usos, diferente do veículo elétrico, né? Porque, por exemplo, uma bateria de uma van elétrica, né? A carga e descarga dela é muito diferente. Por quê? Você acelera forte e você tem um pico de energia. Depois, quando você freia forte, essa energia volta para a bateria através da recuperação. Então, tem toda uma característica diferente do uso em segunda vida. Você vai ter, por exemplo, uma bateria para atender a tua casa. Qual é a maior corrente que você vai ter naquela bateria? Quando liga o compressor da tua geladeira. Então, você vai ter ainda um período que a gente estima em 10 anos até chegar na fase de descarte dessa bateria. E esses processos dessas empresas que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil já contemplam a reciclagem desses materiais com alto valor agregado. São componentes que vão ser reciclados, coisa de 95% dos componentes já são recicláveis hoje, e vão para a produção de outras baterias, né, ou aplicações na indústria. Então, essa questão que o pessoal fala que a bateria vai sair do carro e vão jogar no rio, isso não existe. É um ativo que tende a ser aí altamente lucrativo para quem entrar nesse negócio de reciclagem de baterias. Ok. E a questão de padronização, por exemplo, dos plugs? Aí é com vocês, meus amigos. Como está essa situação no Brasil na forma de legislação? Olha, Felipe, me complementa. Isso é uma pergunta recorrente, né? E a gente tem que lembrar que no Brasil tem norma. E assim, nós temos uma cultura aqui no Brasil de traduzir norma. E a norma que foi traduzida foi a norma europeia. Por isso que se adotou o padrão europeu aqui para o Brasil. Então, não é porque tem montadora europeia aqui no Brasil. Não, se traduziu a norma europeia. Então, a norma a gente tem a NBR IEC 61851, a 62196, a 17019, que foi criada justamente para poder ver essa parte das instalações de sistemas de carregamento para veículos elétricos, que é o que a gente briga bastante com o Corpo de Bombeiros, porque se existe norma, por que não seguir a norma? Né? E que órgãos competentes façam a verificação da norma, ao invés de criar regras que a gente não entende que tem nem benchmark para isso. Mas tem sim, e como a gente copiou a norma do padrão europeu, o que a gente usa aqui é o AC tipo 2, que é o recarga em AC, e o CCS tipo 2 para a recarga de corrente contínua. A norma também aceita o CHAdeMO, que foi o primeiro padrão que veio lá do Japão, né? Lembrando que o Japão foi o primeiro país que fabricou seriamente veículos elétricos lá, antes mesmo de 2010. A gente conta muito a história de 2010 para cá, porque foi quando houve a criação de normas, padronização de baterias, entre outras coisas. E o que a gente nota? Então, assim, que mesmo os japoneses, eles estão abandonando o CHAdeMO, por causa de uma questão técnica, né? Ele tem uma limitação de potência, tensão corrente, que vai aumentar o tempo de recarga. E se você está padronizando o CCS tipo 2, por que não migrar para esse padrão? Né? Então, a gente vê que todo investimento que foi feito, teve uma chamada estratégica da ANEEL, chamada 22, que foi feito um investimento muito grande em infraestrutura de recarga aqui no Brasil, por mais que o pessoal fale que ainda
não é suficiente, mas já é muito grande assim, o investimento que foi feito. É porque o Brasil é um país com dimensões continentais, como foi mencionado ali numa pergunta. Então, os desafios também são grandes aqui. Só que a gente já vê região sudeste um pouco mais avançada, mas a gente vê também região nordeste, ali, principalmente na parte da costa, com projetos como o da Volvo, projetos como o da Neo Energia, onde você tem carregadores de corrente contínua instalados ao longo da rodovia. Pelo menos na média, ali entre 100 e 200 km, você vai ter um carregador de corrente contínua para poder fazer a recarga. E você vai encontrar o conector CCS tipo 2. Então, ele é um mandatório ter, porque ele atende à norma nacional. Então, quando comentam assim, mas e se você vier com um conector diferente? Se você vai usar numa frota sua, como o caso que o Zeno colocou ali do GBT chinês, não tem problema, está dentro do seu pátio. Não é uma infraestrutura pública onde você tem que seguir a norma. Se você não seguir a norma, você vai incorrer civilmente, ali vai responder por um processo caso ocorra algum acidente. Mas você também tem uma série de limitações. Você pode ficar preso na mão somente de um fabricante, você não tem a intercambialidade, você não consegue ali peças de reposição. Então, assim, você vê que para o mercado avançar, isso também vale para todas as frentes, né? A padronização e padronização de conectores é super importante. Então, por que não seguir, não se adotar o que já está aí no mercado? Quando a gente fala do CCS tipo 2, a gente vê que ele cobre dos carregadores que a gente tem instalado em infraestrutura pública, mais de 95% dos carregadores. Então, é o padrão que a gente acredita que vai seguir. Só complementando, Wilson, você está certo, a gente segue a norma, né, NBR. Eu até tinha visto uma pergunta aqui, perguntando se o padrão NACS ia virar aqui no Brasil, então já até respondendo, né, não vai virar. Existe uma confusão, porque quando a gente fala de carro, normalmente, dentro do carro, a gente segue as normas americanas, né? Mas quando o assunto é eletricidade, né, eu, o Zeno, o Wilson, que estamos já há muito tempo no mercado de eletricidade, a gente sabe que, quando o assunto é eletricidade, o Brasil segue IEC europeia. Tá? Então, todas as NBRs no Brasil seguem IEC. Quando o assunto é carro, as NBRs normalmente seguem a SAE, que tem mais o caminho lá americano. Então, aí fica aquela, será que vai seguir o padrão NACS? Não. Aqui no Brasil foi adotado, já existe uma NBR, que é o CCS2, então o caminho é esse. Agora, veja, a gente, inclusive assim, do ponto de vista de licitação, surgiu uma licitação, o cara tem que seguir a NBR, então vai ter CCS2. A gente ainda vê uma série de fornecimentos em GBT. Esses fornecimentos em GBT, especialmente em empresas privadas, acontecem isso que o Wilson está falando, o cara está ficando limitado ali, né? Então, isso é ruim. Mas, o que a gente acredita? Que no futuro, muito provavelmente, o CCS2 deve dominar o mercado. Tá? Claro, pode ser que surja um outro tipo de conector que seja superior ao CCS2? Claro, pode ser que sim. A gente não sabe como é que vai ser o futuro, que trabalha com uma potência maior ainda, mas a gente acredita que o CCS2 é que vai dominar por muitos anos aí. Ok. Bom, eu tenho várias perguntas ainda para fazer, mas precisamos começar o fechamento. E uma pergunta de fechamento e despedida de vocês é: quais são os principais desafios da eletrificação de frotas? Se a gente fosse elencar, quais são os principais desafios que a gente tem com essa demanda alta que nós vamos ter agora no futuro, né? Bom, na minha opinião, né, aqui nós temos um exemplo, inclusive aqui, né, o stand ali da Evolution Mobility ali, que ontem eu gostei muito da apresentação deles ali, onde eles estão trazendo a solução completa. O que eu percebo é assim, eles trabalharam muito para fazer estudos de mercado, né, porque cada ponto tem a sua especialidade. Eu sou um crítico da parte das redes de distribuição de energia, quanto à agilidade na implementação das soluções. Muitos locais, normalmente, se você pedir um determinado nível de potência, você simplesmente não vai ser atendido, ou você vai cair num prazo regulatório estabelecido pela Agência Nacional, onde não vai dar tempo, né? Mas, partindo desse princípio, fazer um planejamento adequado para a substituição da frota, né? Contando aí com disponibilidade, mas
consultar, na verdade, empresas que tenham isso já na sua bagagem, né? Por exemplo, a BB, WEG aqui mesmo. Eu lembro quando foi, no caso, feita a seleção, né, dos equipamentos na época, a WEG não fabricava ainda aqui no Brasil, então a BB foi a contemplada ali pelos equipamentos e naquela época já trouxe equipamento com alta qualidade e ao longo de todos esses anos, né, desde 2018 que esses equipamentos estão em funcionamento, né? Vamos lá, Wilson, o equipamento do concorrente deu problema antes e essa empresa concorrente, né, originalmente, ela pediu falência, né? Então, hoje, a rede continua funcionando graças à ABB. E na rede da Volvo, agora, tem muito equipamento da WEG que justamente também veio para cobrir essa rede dentro de um planejamento. No começo do projeto, houve uma crítica muito grande ao projeto da Volvo, porque ia demorar muito. Mas o pessoal não entende que tem toda essa questão da infraestrutura a ser feita antes. E, obviamente, novos produtos, considerando o monitoramento da frota, a integração do veículo com a estrutura de recarga. Então, hoje, o que você tem nos aplicativos, eu estou indo para tal lugar, eu vou chegar lá daqui 15 minutos, eu posso reservar o carregador. Existem críticas a isso, né? Mas tem que interligar o sistema, por exemplo, tem mais de um veículo elétrico querendo chegar naquele carregador. Tem que ter uma interação, equipamentos com a frota, né? E no caso de frotas de entregas ou pesados aí, essa necessidade é maior ainda de você ter essa integração. Obrigado, Zeno. Eu vi uma pergunta ali, e eu acho que esse é um grande desafio, falando, olha, se tivesse 10 mil ônibus carregando ao mesmo tempo, como é que ia ficar a energia do país? E é muito simples, né? Hoje você tem diversas empresas siderúrgicas que talvez consumam muito mais do que 10 mil ônibus aí. Então, assim, dependendo de quando esse ônibus estiver consumindo, isso não vai ser um problema. Então, você precisa o quê? De gestão, de inteligência, né? Então, por exemplo, se você tem um prédio com 100 carros carregando ao mesmo tempo, certamente se ele foi projetado para carregar, não. Mas se ele já é um prédio existente, ele não foi projetado para carregar 100 carros ao mesmo tempo. Então, se você colocar 100 carros para carregar ao mesmo tempo, o disjuntor da entrada de energia vai desligar e o prédio inteiro vai ficar sem energia. Mas vamos supor, né, que foi feito um estudo e chegou à conclusão que você consegue carregar 30 carros de maneira simultânea. Puxa, como é que eu vou fazer para carregar? Você coloca lá os 100 carregadores e você coloca inteligência nisso. E você consegue carregar os 100 carros ao mesmo tempo, só que você reduz a corrente de energia desses 100 carregadores para que você consiga carregar esses 100 carros aí ao mesmo tempo. Então, o desafio de gestão de energia é algo que vai ser relevante não só para o mundo dos condomínios, também para o mundo de frotas, para o mundo de ônibus, enfim. Então, também um assunto referente à educação, né? A gente tem hoje uma demanda de profissionais absurda, a gente mesmo na WEG precisa contratar pessoas, é muito difícil, tenho certeza que a BB deve estar com dificuldade também. O Zeno toda hora recebe mensagem, gente, você tem profissional? Então, assim, é uma área que precisa muito de profissional em todas as áreas, né? Então, também existe oportunidade, né? Então, são vários desafios aí que eu vejo dentro do mercado de mobilidade elétrica, mas desafios bons, né? Se a gente se a gente tomar cuidado com aquelas empresas que são aquelas que entram rápido ali e vão embora, tudo vai dar certo. Sei que o tempo já acabou, mas só para fechar o tema, acho que assim, essa última fala do Felipe vem bem a calhar, né? Um novo modelo de negócio tem a sua curva de aprendizagem, né? E o mercado está demandando muito profissional nessa área, mas não é nenhum engenheiro de foguete, tá? Então, assim, o que a gente precisa é entender as normas, aplicar as normas, entender os padrões, ver quais os modelos de negócio que já estão rodando lá fora, como que se aplica para o Brasil, né? Quais as condições nossas aqui que a gente precisa, talvez, ali ajustar um pouco. E, principalmente, né, eu acho que assim, ter a ideia que esse negócio já está acontecendo. Então, assim, por que a gente vai
acreditar que vai vir um outro Salvador. Não funciona dessa forma, não. São as mesmas empresas que já faziam a parte da elétrica que estão fazendo a parte dos equipamentos. E novas empresas, como o Zeno comentou aqui, que já estão na feira, trazendo novos modelos de negócio, que são facilitadores, né? Então, a gente vê essa parte muito forte no Brasil, a criação, né? As startups, trazendo os alunos aí das universidades, que a gente apoia tanto, né? Para formar mão de obra ali no Senai, nas principais faculdades. Mas esse pessoal que chega com a ideia do telefone celular, do digital, de tudo conectado, de trazer novas soluções, de como resolver o problema e não ficar tentando comparar com o que era a frota antiga, sabe? Então, chega com uma ideia nova e aplica para a ideia nova, porque o que era antigo já não está funcionando mais. Então, vamos ter que criar uma solução nova, porque o mercado está aí e as oportunidades também estão aí, acontecendo. Zeno, Felipe, Wilson, obrigado. Foi uma bela apresentação de vocês. Acho que o público também. Obrigado. Está aqui. Obrigado. 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 Eu já vou anunciando, então, o Ricardo Altman já vai anunciar o segundo painel. E nós vamos ficar aqui um pouquinho ainda para as fotos.